Olá, meus amigos, vamos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de Direito Penal, parte especial. Vamos falar aqui de crimes contra a vida e aqui começarmos a falar do crime do artigo 122, o crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação. Sabemos que os crimes contra a vida se encontram lá no começo da parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121. O 121 é o crime de homicídio. No 122, então, nós temos o crime, como eu dizia, de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. No artigo 123 vem o infanticídio e entre o artigo 124 e o 128 nós temos as questões relacionadas ao crime de aborto. Bom, vejam, esse artigo 122, ele é extremamente importante, sobretudo porque ele passou por uma alteração bastante substancial no finalzinho do ano de 2019, né? Foi uma lei, a Lei 13.968, do dia 26 de dezembro de 2019. Aliás, veja que foi uma lei que foi publicada 2 dias depois da Lei Anticrime. Lei Anticrime, sabemos, aquela lei que institucionaliza o chamado pacote anticrime, é a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. 2 dias depois veio a Lei 13.968, que altera, como eu disse, substancialmente o artigo 122 do Código Penal. Só que, evidentemente, a lei anticrime ela entra em vigor depois porque ela teve 30 dias de vacácio, coisa que a lei 13.968 não teve. Mas, meus amigos, como eu dizia, essa lei 13.968 ela realmente altera muito o artigo 122. Não é só a inclusão das questões relacionadas à automutilação, não. Sabemos que antes dessa lei, o crime era induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e, a partir dessa lei, passou a ser induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Mas, eu repito, as alterações promovidas pela Lei 13.968 vão muito além dessa questão da automutilação, né? Não é só a automutilação. A gente vai ver, por exemplo, que era um crime material, passou a ser um crime formal. A gente vai ver aqui uma série de mudanças promovidas por essa lei. Repito, Lei 13.968 de 2019. Bom, algumas considerações iniciais sobre esse crime. Uma primeira consideração inicial é reiterarmos que o suicídio e também a automutilação em si não podem constituir crime. Veja que o crime é induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio ou automutilação. Mas aquele que pratica o suicídio ou automutilação, esse não comete crime. E por que não comete crime? Porque, nós sabemos, não se pode criminalizar condutas autolesivas, né? Eu sempre chamo a atenção para o fato de que muitas vezes as pessoas respondem de forma assodada, né? Quando a gente pergunta assim, por que o suicídio não é crime? Aí as pessoas respondem sem refletir de uma forma um pouco mais densa, né, sob o ponto de vista da dogmática penal, e tem pessoas que respondem, olha, não é crime porque ele morreu. Não, a morte do criminoso, a morte do agente não afasta o crime, apenas extingue a punibilidade. Quer dizer, quando o agente, que nós sabemos ser sujeito ativo do tipo penal, quando o agente morre, veja que continuamos a ter um fato típico, ilicitude e culpabilidade. Quer dizer, os 3 elementos do crime permanecem rígidos. Continuamos a ter o crime. O que não há é punibilidade, que, como nós sabemos, não integra o conceito de crime. Então, continuamos a ter fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então, continuamos a ter o crime, mas não teríamos a punibilidade. Falaríamos, então, na extinção da punibilidade. Então, eu não posso dizer que o suicídio não é crime porque o sujeito morreu, porque a morte do agente não afastaria o crime. E, ademais, como eu sempre faço questão de lembrar, se esse fosse o critério, a gente poderia punir a tentativa de suicídio, já que, nesse caso, por razões óbvias, o suicida ele não morre, né? Ele não consegue consumar o suicídio. E também, meus amigos, a automutilação, veja, o sujeito não morre na automutilação, né? E também não pode ser crime. O suicídio em si, a automutilação em si, não podem ser crimes. Por quê? Eu repito, porque não se pune condutas autolesivas. Então, a automutilação, quer dizer, afrontar a própria integridade física, ou o suicídio, quer dizer, afrontar o próprio bem jurídico, vida humana extrauterina, isso não pode ser considerado crime, porque não podemos criminalizar condutas autolesivas, tá? Então, o suicídio não é crime, a automutilação não é crime, o que é crime é induzir, instigar ou prestar auxílio para que outra pessoa pratique o suicídio ou que pratique a automutilação.
Outro ponto importante, sob o ponto de vista terminológico, vamos lembrar aqui que o suicídio ele é chamado também de autocídio. Suicídio ou autocídio, né? Sídio vem de exídio, que é exterminar. Então, autocídio é exterminar a si mesmo, né? Então, suicídio ou autocídio dá no mesmo, seria rigorosamente a mesma coisa. Bom, volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Deixa eu começar a trazer então aqui esse crime do artigo 122. Veja que ele já aparece aí na tela para você. E aí o artigo 122, então ele vem nos dizer o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, são as três condutas aí relacionadas tanto a suicídio quanto a automutilação. Bom, eu já quero aqui algumas considerações. Claro que a gente vai aqui esquadrinhar o tipo penal, analisando ali todos os elementos do tipo penal, sujeitos, objetos, núcleo, enfim, né? A gente vai analisar todos os elementos, elemento subjetivo, consumação, tentativa, ação penal, penas. Então, a gente vai analisar tudo, mas eu já quero trazer algumas considerações iniciais aqui sobre esse crime, para além daquilo que a gente já falou. Para além daquilo que a gente já falou, é importante então a gente perceber que a gente tem três condutas, né? O induzir, o instigar e o prestar auxílio. Aí eu quero que você lembre o que é cada uma dessas condutas. Induzir e instigar, meus amigos, estão ali na seara da atuação intelectual, também chamada de atuação moral. Tá? O que seria o induzir, o que seria o instigar? Induzir é dar a ideia, é criar a ideia. Então, induzir ao suicídio é criar no outro a ideia do suicídio. Quer dizer, o outro está passando já por dificuldades, já tem ali padece de um transtorno depressivo bastante acentuado, mas não está pensando em suicídio. Aí chega um outro sujeito e dá a ideia do suicídio. Isso é induzir ao suicídio, tá? Já o instigar não é criar a ideia, e sim reforçar uma ideia pré-existente. Então, enquanto no induzir eu estou criando a ideia na cabeça do outro, no instigar eu estaria apenas reforçando, alimentando, portanto, uma ideia já pré-existente. Quer dizer, o sujeito já chega para mim com pretensões suicidas, ele já chega ali dizendo que pretende se matar, e eu reforço aquela ideia. Isso seria instigar. E a terceira conduta, meus amigos, seria o prestar auxílio. Prestar auxílio, né? Então, prestar auxílio, o auxílio é uma ajuda material. Então, enquanto o induzimento e a instigação estão na seara ali da ajuda intelectual, o prestar auxílio, né? O auxiliar, tecnicamente a lei fala em prestar auxílio, estaria no campo da ajuda material. Então, no campo da ajuda material, a gente poderia ter aqui algumas situações tais como entregar a arma para que o sujeito se mate, então, literalmente entregar a corda para ele se enforcar, que a gente tem essa figura de linguagem, né, dar corda para o outro se enforcar, falando metaforicamente. Aqui não seria metaforicamente, aqui seria literalmente dar a corda para o outro se enforcar, entregar a dose de veneno para que o outro venha ingerir. Então essas são hipóteses de auxílio, são hipóteses de ajuda material, tá? Outro ponto que eu quero lembrar aqui para vocês é o seguinte, lembra que quando a gente tem um tipo penal com mais de um núcleo, né, com mais de um verbo, portanto, a gente sabe que núcleo é o verbo do tipo penal, e aí lembra, meus amigos, eu repito, quando a gente tem um tipo penal com mais de um núcleo, com mais de um verbo, portanto, a realização aqui desses verbos, né, quando a gente tem mais de um verbo, a gente chama aqui de crime de conteúdo variado, também chamado de crime de ação múltipla, ou ainda chamado de crime de conduta mista. Eu repito, quando a gente tem mais de um verbo, né, quando o tipo penal tem mais de um verbo, ou seja, mais de um núcleo, então a gente vai chamar esse tipo penal de conteúdo variado, ou de ação múltipla, ou também chamado de conduta mista. Conteúdo variado, ou ação múltipla, ou conduta mista. E esse tipo de conduta mista, ele pode ser cumulativo ou alternativo, quase sempre alternativo, tá? Quando é que o tipo penal de conduta mista seria cumulativo? Ele seria cumulativo na hipótese em que o sujeito pratica mais de um verbo com o mesmo objeto material e cometeria mais de um crime, né? Cumulativamente. E ele é alternativo quando o sujeito pratica mais de um verbo com o mesmo objeto material e comete apenas um crime. Por exemplo, já antecipando que aqui é um tipo penal misto alternativo, ou seja, o sujeito realiza mais de um verbo,
ali naquele mesmo contexto, com o mesmo objeto material, é um crime só. Por exemplo, aqui no crime do artigo 122, a gente vai especificar isso de uma forma mais detalhada daqui a pouco, mas aqui eu quero te recordar que aqui no 122, meus amigos, o objeto material é a própria vítima, é a própria pessoa que está sendo induzida, instigada ou auxiliada ao suicídio ou à automutilação. Essa vítima do crime é o objeto material do crime. Eu vou explicar isso com mais detalhamento daqui a pouco, tá? Mas a própria vítima já é o objeto material do crime. E aí imagine uma situação na qual uma primeira pessoa, ela induz o outro ao suicídio. Ou seja, ela cria no outro a ideia do suicídio. E aí passam-se alguns instantes, né? Passam-se horas ou alguns dias, e aí, vendo que a vítima ainda está vacilando, decidindo se vai ou não suicidar-se, aí ele vai e reforça a ideia. Quer dizer, ele já havia induzido, agora ele está instigando. Ele havia induzido porque ele havia criado a ideia na cabeça do outro. Agora ele está instigando porque ele está reforçando uma ideia já pré-existente. Ideia pré-existente porque ele já havia dado a ideia. Então ele agora está reforçando a ideia, ele está instigando. E por fim, ele vai e entrega a arma para que o sujeito se mate, ele está prestando auxílio. Perceba que o sujeito, em relação a uma mesma vítima, que no caso é também objeto material, ele então induziu, ele instigou e prestou auxílio. Ele realizou as três condutas em um mesmo contexto, com o mesmo objeto material. Meus amigos, é crime único. Ele não cometeu 3 crimes, ele cometeu apenas um crime. Por quê? Porque é um tipo penal misto alternativo, ou seja, a realização de mais de uma conduta em um mesmo contexto e com o mesmo objeto material dará ensejo a apenas um crime. Então, se ele induziu, instigou ou prestou auxílio à mesma vítima, então, meus amigos, é um crime único, tá bom? Bom, volta comigo aqui para a tela, olha só. Aí eu já quero trazer aqui para vocês a questão que eu mencionei há poucos instantes, de que antes da Lei 13.968, esse crime do 122 era um crime material e a partir da Lei 13.968 passou a ser um crime formal. O que é isso? Primeiro eu quero que você lembre que crime material é aquele que se consuma com a produção de um resultado material. Resultado material que também pode ser chamado de resultado naturalístico, que é a mudança do mundo dos fatos, do mundo da natureza, por isso chamado de naturalístico. Aqui, meus amigos, o resultado naturalístico seria a efetiva automutilação ou o efetivo suicídio. Isso é o resultado material. Aí, vejam só, antes da Lei 13.968, o crime somente era consumado se do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, a vítima realmente se suicidasse. Lembra que a gente não tinha automutilação, né? Então só consumava o crime se a vítima realmente se suicidasse ou se pelo menos ela tentasse o suicídio e da tentativa resultassem lesões graves. Ou seja, antes da Lei 13.968, se eu induzisse, instigasse ou prestasse auxílio e a vítima não fizesse nada, ela não tentasse o suicídio, eu não teria consumado o crime. E se ela tentasse o suicídio e não conseguisse consumar e não sofresse nada, eu também não teria consumado o crime. E se ela tentasse o suicídio e da tentativa sofresse lesões leves, eu também não teria consumado o crime. Para que eu consumasse o crime, seria necessário que a vítima realmente conseguisse suicidar-se ou que pelo menos da tentativa houvesse ali lesões graves. Tá? Ou seja, o crime só se consumava quando havia um resultado naturalístico. Isso não é mais assim desde a Lei 13.968, meus amigos. A gente vai ver aqui que da tentativa de suicídio ou da automutilação, quando resultar ali lesões corporais graves, a gente vai ver que a gente tem agora, meus amigos, efetivamente, consequências, por óbvio, que vão fazer com que a gente tenha o crime na modalidade qualificada. Mas para consumar o crime no tipo penal básico, não precisa mais do resultado naturalístico. Veja comigo aqui na tela, quando o artigo 122 agora, depois da Lei 13.968, quando o artigo 122 nos diz induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, e aí vem pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Ou seja, se eu chego para alguém e digo, olha,
né? Eu no seu lugar eu me matava, para você não tem mais jeito. Quer dizer, eu estou ali criando a ideia, eu estou ali induzindo, meus amigos, já é crime. Antes da lei 13.968 não, haveria necessidade que a vítima tentasse, no mínimo tentasse o suicídio e que da tentativa resultasse em lesões graves, ou seja, precisava do resultado naturalístico para consumação. Desde a lei 13.968 não há mais necessidade, tá? Então eu induzi, eu instiguei, eu prestei auxílio, o sujeito não chegou nem a tentar, meus amigos, não importa, o crime está consumado, tá bom? Ou seja, passou a ser um crime em sua modalidade, passou a ser aqui um crime em sua modalidade, não, passou a ser um crime em sua característica principal, no que tange a consumação, passou a ser um crime formal. Era um crime material, passou a ser um crime formal com a lei 13.968 de dezembro de 2019, tá bom? Bom, feitas essas considerações, volte comigo aqui para a tela. Então agora a gente volta aqui para esquadrinharmos o tipo penal, analisando os elementos que são relevantes aqui para nós. Primeiro, meus amigos, vejam, então aqui vamos falar dos sujeitos do tipo penal. A gente tem a figura do sujeito ativo e a figura dos sujeitos passivos. Então vamos falar aqui rapidamente. Sujeito ativo é aquele que pratica o crime. E nós sabemos que aqui, meus amigos, não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Não se exige, eu repito, nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Com isso, eu estou dizendo, então, que aqui estamos diante de uma hipótese em que temos crime comum, não temos crime próprio, não temos crime de mão própria, temos um crime comum. Crime comum é aquele que qualquer pessoa pode praticar. Já sabemos que quando a gente fala em qualquer pessoa, é qualquer pessoa física, evidentemente a gente vai falar ali, enfim, da responsabilização precisaria ser pessoa imputável, mas enfim, quando a gente fala que qualquer pessoa pode praticar o crime, sabemos que estamos nos referindo à ausência de exigência de característica específica por parte do legislador. Quer dizer, o legislador não exigiu nenhuma característica específica do sujeito ativo, tá? Volte comigo aqui para a tela. Que mais, meus amigos? Olha só, já quando a gente fala no sujeito passivo, lembra comigo que sujeito passivo direto, também chamado de imediato ou eventual, é a vítima, né? A pessoa que titulariza o bem jurídico. Aqui a gente tem um crime contra a vida, meus amigos. Aqui a gente tem um crime contra a vida. Então aqui, quando a gente fala do sujeito passivo direto, então quem é a vítima? É a pessoa que efetivamente tem ali, a pessoa que efetivamente vai suicidar-se ou automutilar-se, tá? Então a vítima é a pessoa que efetivamente comete o suicídio ou comete a automutilação. Esse é o sujeito passivo direto, essa é a vítima, tá? Por outro lado, a gente sabe que quando a gente fala em sujeito passivo indireto, que também pode ser chamado de mediato ou ainda chamado de sujeito passivo constante, aí lembre comigo que nós estamos nos referindo, nesse caso, meus amigos, efetivamente ao Estado, sempre ao Estado, sempre, 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 em toda e qualquer circunstância, ao Estado. Ou seja, o Estado, em todo e qualquer crime, todo e qualquer tipo de crime, o Estado será sujeito passivo indireto, tá? Bom, volta comigo aqui para a tela. Que mais que a gente tem? Então, essa questão atinente aqui aos sujeitos. Que mais que a gente vai ter? Olha bem. Aí vamos para os objetos desse tipo penal, né? Os objetos aqui desse crime. Sabemos que o objeto jurídico é o bem jurídico que se pretende tutelar. E aqui vai uma questão interessante. Claro que a gente vai responder, de um modo geral, que aqui o bem jurídico tutelado é a vida humana e, particularmente, a vida humana extrauterina. Só que, com a Lei 13.968, o legislador acabou fazendo uma confusão absolutamente desnecessária. Porque percebam, meus amigos, quando uma pessoa é induzida à automutilação, a pessoa não está violando o seu bem jurídico vida, ela está violando o seu bem jurídico integridade física. Portanto, a rigor, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio nem deveria entrar no catálogo dos crimes contra a vida. Perdão, induzimento, instigação, auxílio à automutilação não deveria entrar no catálogo dos crimes contra a vida. Na verdade, o legislador, o que deveria ter feito era ter criado um tipo penal específico, né? Não era misturar induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e automutilação, que são bens jurídicos diferentes. Um, eu estou falando de bem jurídico vida, outro eu estou falando de bem jurídico integridade corporal.
Tá? Na verdade, o ideal seria que a gente tivesse mantido o tipo penal induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e a gente tivesse criado um novo tipo penal que é o induzimento, que seria, né, um induzimento, instigação, auxílio à automutilação e que deveria estar lá junto com o artigo 129, ou que é o crime de lesão corporal. Ou você criaria o artigo 129A, né, criando ali induzimento, instigação, auxílio à automutilação, ou você criaria ali modalidade qualificada para a própria lesão corporal, falando no induzimento, instigação, auxílio à automutilação. Mas não foi isso que fez o legislador. O legislador colocou a questão da automutilação junto com o suicídio no catálogo dos crimes contra a vida. E aí tem surgido essa discussão em doutrina. Quando a gente fala ali no induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, indubitavelmente o bem jurídico ali é o bem jurídico vida humana extrauterina. Mas quando a gente fala da automutilação, é a vida? A rigor não, seria a integridade corporal. Só que a questão é, e aí, vai a júri? Se eu falo induzimento, instigação, auxílio à automutilação, vai a júri? Porque, tecnicamente falando, o bem jurídico ali violado não é a vida, é a integridade corporal. Mas por opção do legislador, essa conduta está enquadrada no rol dos crimes contra a vida. E a nossa Constituição diz que os crimes dolosos contra a vida vão a júri. Meus amigos, esse é um tema ainda polêmico. As alterações promovidas pela Lei 13.968, elas são relativamente recentes, a gente sabe que leva algum tempo, né? Leva alguns anos ali para as matérias começarem a chegar aos tribunais superiores e começarem a ser consolidadas. Claro que algumas chegam de forma mais célere, né? Outras demoram um pouco mais, né? Então, a jurisprudência ainda não se manifestou sobre essa questão. Em doutrina, já temos vozes autorizadas e que nos parece um entendimento bastante razoável, no sentido de que se o criminoso induziu, instigou, prestou auxílio à automutilação, embora a conduta esteja catalogada no rol dos crimes contra a vida, mas tecnicamente não seria crime contra a vida, seria um crime contra a integridade corporal e, portanto, não deveria ir a júri. Qual é o problema desse entendimento? O problema desse entendimento é que, por opção do legislador, esse crime está categoricamente no rol dos crimes contra a vida. Por outro lado, essa questão, né, esse entendimento doutrinário nos parece bastante razoável pelo seguinte: a gente não pode deixar ao alvitre do legislador ordinário dizer que qualquer coisa que ele queira é crime contra a vida, porque com isso a gente estaria subvertendo a competência constitucional do júri. Quem diz que crime doloso contra a vida vai a júri é a Constituição no artigo 5º, inciso 38. Mas a Constituição diz que crime doloso contra a vida vai a júri. Se a gente permitir que o legislador transforme qualquer conduta em crime contra a vida, a gente está subvertendo a competência constitucional, permitindo na prática que o legislador ordinário diga que qualquer coisa vai a júri. Mas um contra-argumento é lembrarmos que essa competência do júri para julgar crimes dolosos contra a vida é uma competência mínima, ou seja, o legislador ordinário poderia ampliar o espectro de competência, como efetivamente faz lá quando o CPP traz para dentro do tribunal do júri a competência para julgar os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, eu estou aqui trazendo os argumentos favoráveis e os argumentos contrários, mas lembra que é um tema divergente ainda em doutrina e que ainda não foi pacificado pela jurisprudência do STJ. Por enquanto o STJ, eu digo STJ, meus amigos, porque questões relacionadas à definição de competência, no mais das vezes, ficam ali a cargo do STJ. Agora, como essa é uma matéria também constitucional, porque envolve a competência constitucional do júri, é capaz de o Supremo também deliberar sobre isso. A priori, para uma prova objetiva, é razoável que a gente entenda, então, que para uma prova objetiva, né? Para uma subjetiva, esses argumentos favoráveis e contrários que eu trouxe aqui podem e devem ser explorados. Mas para uma prova objetiva, vamos então simplesmente reconhecer que é crime contra a vida, induzimento, instigação, auxílio ou ao suicídio ou automutilação, por opção do legislador é crime contra a vida, e sendo crime contra a vida, obviamente crime doloso, né? Não existe esse crime na modalidade culposa, então iria sim a júri, tá? Bom,
Mas é isso, volta comigo aqui para a tela. O que mais que a gente tem? Então, a gente tem aqui a situação do bem jurídico, né? O bem jurídico, então, seria a vida humana extrauterina, embora a gente reconheça que, no caso da automutilação, a gente tem ali o bem jurídico integridade corporal, tá? Bom, e o objeto material, que eu até já antecipei esse tema, meus amigos, objeto material, lembra comigo, a gente já comentou, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. E no caso do artigo 122, as condutas criminosas, são 3, induzir, instigar ou prestar auxílio, as condutas criminosas obviamente recaem sobre pessoas e não sobre coisas, porque você induz, instiga ou presta auxílio a pessoas a praticarem o suicídio ou a automutilação, tá? Então aqui, objeto material seria a pessoa. Objeto material, eu repito, seria a pessoa, ou seja, a pessoa do suicida, a pessoa que vai e pratica o suicídio ou a automutilação. Então, objeto material, eu repito, a pessoa. Por isso que eu dizia, quando eu falava que era um crime de né, tipo penal de conduta mista e alternativo, né? Tipo penal de conduta mista, não, um tipo penal misto alternativo, né? E aí a gente dizia, meus amigos, justamente que seria exatamente justamente por conta da situação na qual a gente tem ali, né? Eu citei um exemplo em que você realiza 3 verbos, mas com o mesmo objeto material, quer dizer, com a mesma vítima, estaria praticando apenas um crime, tá? Bom, é isto, a gente fecha aqui este bloco e a gente volta daqui a pouquinho trazendo ainda o artigo 122, fechando aqui os comentários do artigo 122. Daqui a pouco a gente volta, vamos lá.